Para o meu convidado de hoje, a religião de matriz africana não é só um ritual, mas a compreensão de uma visão de mundo através dos valores africanos. E vai além. Ele acredita que essa visão de mundo por toda a sociedade é necessária para a superação do racismo. Eu vou conversar com o teólogo e professor Jairo Pereira. Professor, muito obrigado por ter vindo. Que visão de mundo é essa, professor? Então, essa é a grande luta, né, não só minha, como de um conjunto do movimento negro que tenta tirar essa tradição desse aspecto somente religioso ou estritamente religioso. A gente entende que na diáspora das Américas, né, o que era antes do colonialismo, a forma de ser, de ver e estar no mundo, quando foi trazida para as Américas, quando foram, né, sequestrada para as Américas, ela tomou esse contorno religioso. Até porque a gente diz que antes da deportação dos africanos para as Américas, o colonialismo trabalhou com duas ações, que a gente chama de apagão e de arrastão ideológico. Quer dizer... História da árvore do esquecimento. Do esquecimento, por exemplo. Ela é uma dessa, né, fundamental referência. Mas aí se trabalha o esvaziamento do que a gente chama de elementos ontológicos, né, forma de ser, de se ver, de se enxergar, se destrói isso e depois vai permeando, vai contaminando com outros pressupostos. Com outros valores. Com, né, outros valores, sobretudo com o maniqueísmo, porque não dá para não esquecer de que, junto com o empreendimento colonialista, a Igreja Católica foi a parceira fundamental. Então, ela, num período que se confundia relações sociais com religião, então a Igreja Católica foi fundamental. Parece que é o mesmo que anda acontecendo atualmente, né? Parece que é um contínuo, mas tem essa ação estruturante, né, que foi colocada na cabeça dos povos africanos, e essa dualidade, esse maniqueísmo, né, era preciso que nas relações sociais a ideia do mal, do bem e do mal se corporificasse. Então esse justamente é o que a gente chama, que são as armadilhas e as arapucas do colonialismo que persiste até hoje. E de que forma é que a visão africana traz esses valores? Então, por exemplo, tem uma visão fundamental que é o corpo como território do sagrado. A existência é concebida como ligada ao todo, ligada ao cosmos, ligada à natureza. E isso que na diáspora caiu no lugar de orixá, de inquice e de vodum, na verdade são constituição do ser e da subjetividade. Quer dizer, na diáspora ele virou incorporação. Quer dizer, é uma dinâmica civilizatória que orienta a vida. Então, o conceito de orixá não é isso que a gente conhece hoje, da incorporação e que faz bem, faz mal? Eu acho que na diáspora a tradição de matriz africana se ressignificou. E tem várias articulações que ela assumiu, né, para justamente fazer uma disputa de poder ou se adequar a essa relação de poder que o Ocidente estabeleceu. Nessa visão de
colocar o outro como insignificante, ou seja, dentro dessa humanidade concedida através da violência do colonialismo, então os africanos procuraram várias formas de buscar hegemonia, de não perder sua total identidade, os valores que o sustentavam. E aí essa questão do orixá, que, por exemplo, o orixá é como se chama, eu entendo que é como se denomina a subjetividade, aquilo que te integra, que te estrutura, que te dá sentido, né? O Inquice e o Vodun. E na diáspora das Américas ele tomou forma de incorporação, etc. e tal, e assumindo essa visão perniciosa do dualismo, do maniqueísmo, do bem e do mal. Então, na minha concepção, como teólogo, como filósofo, a gente sempre fica prescrutando, querendo entender que isso é uma forma de ser, que constitui a existência. Não é algo esporádico que de vez em quando aparece, vem, se manifesta e vai embora. Ele é o indivíduo, é o homem ou a mulher. Então, a gente sempre entendeu que conceber o ser humano do ponto de vista africano é compreendê-lo como detentor de uma sacralidade existencial. É o que estrutura a vida, é o que dá sentido à vida. Não é algo que de vez em quando aparece, se manifesta, né, e veste roupas como na diáspora se faz. Ele é uma forma de ser. Essa coisa da forma como a divindade se reconstruiu no Brasil, eu tenho pensado que ela é uma recriação afrodiaspórica. O senhor propõe um resgate desse conceito original? Então, eu tenho pensado... É possível isso? Conversado por aí com a militância, com estudantes, com a universidade, no sentido... E com os terreiros, sobretudo, né? Porque eu fico pensando não, entendo que é nos terreiros que estão guardados de forma amalgamada, mesclada, o saber, esses princípios e valores. Então, esse processo de que se chama da iniciação, que para mim é cosmologização. O ser humano, do ponto de vista das culturas africanas, quando está no ventre da mãe, ele está ligado ao todo. Quando ele nasce, ele se despreende. Então, é preciso que um novo útero mítico se restabeleça para que ele tome, né, a relação com o todo. Então, o que se chama de ser iniciado, etc. e tal, fazer o santo, que eu acho que é uma expressão que deve ser abolida. Por quê? Sim, porque ela é uma visão estritamente religiosa, ocidental e do universo religioso de outra origem que não africana. Acho que seja reducionista. Ela reduz. Ela cai no mecanismo que o racismo estruturou, criou, estabelece, que é da banalidade. Então, como é que a gente desbanaliza, né, essa banalidade atribuída, instituída pelo Ocidente? É quando a gente se reconstrói a partir dos destroços do colonialismo. Então, os terreiros têm esse papel. Eu até entendo que falta essa visão ser mais racionalizada e sair da operacionalidade de lidar com apenas ingredientes mágicos, por exemplo. Ou seja, o terreiro é o lugar dessa reconstrução civilizatória. Você acha que é dessa ideia, dessa ideia que o senhor faz a crítica, é que surge essa ideia de demonização das religiões afro-brasileiras? Isso sim, porque, por exemplo, quando a gente fala do arrastão ideológico, uma coisa que foi impregnada no imaginário da população negra, né, em África, e que
foi transportada para a diáspora essa ideia do mal. Essa ideia do mal. O Ocidente precisava corporificar essa ideia do bem e do mal. Então pega os africanos, sequestra... E aí tudo que vem do africano é mal, e tudo que vem da Europa... Da Europa é do bem, é branco, etc. É puro. É puro. Né? Então, e aí, como defesa, eu acho que, como estratégia, um pouco se assimilou isso. E como é que a gente radicalmente rompe com essa visão? E aí, porque isso alimenta o racismo, alimenta a intolerância religiosa, não é? Porque eu tenho dito também que as tradições religiosas hegemônicas, por exemplo, o catolicismo, não tem nada de original dele ou dela. Tudo isso que se chama teologia cristã, ocidental, foi pilhada dos outros. Né? A diferença é que esse povo... Ou seja, foi sugado do Oriente. Foi sugado justamente. O Boaventura Sousa Santos diz uma coisa fundamental. O colonialismo não foi só uma pilhagem material, foi uma pilhagem epistemológica, uma pilhagem teológica, uma pilhagem filosófica. Entendeu? Pegou tudo, se subtraiu, reformulou e empurrou goela abaixo como algo novo, como verdade. Como verdade inerente a essa forma, essa visão de um mundo que é judaico-cristã, etc. E tal. E os terreiros, né, e o movimento negro assimilou isso. Porque, por exemplo, quando você vai pensar a filosofia Ubuntu, ela, primeiro, que ela não é cartesiana, ela não é, né, do penso logo existo. Eu penso logo, eu me lembro dos que me antecederam, dos que estão aqui hoje e dos que haverão de vir. E é por isso que eu existo. É por isso que eu existo. Esse é o pressuposto da filosofia Ubuntu, e que é Ubuntu do ponto de vista da cultura banto, mas é o mesmo princípio, é o mesmo pressuposto nas outras tradições, que a gente chama de Queto, de Jeje, de Fon, etc. E tal. Porque uma outra história que a gente precisa, que o movimento negro, o povo de tradição, precisa enfrentar, são o que alguns autores, e aqui no Brasil, o Marco Aurélio Luz, chama das invariáveis civilizatórias. Essa história da diversidade africana, que a África não é um país, é um continente e é diverso, isso realmente é uma alegação colonialista, racista e que sustenta, alimenta a intolerância religiosa. Então, quando a gente diz orixá, inquice e voodoo, qual é a diferença teológica e filosófica de um para o outro? Não existe. É apenas um nome gramatical, linguístico, não é da essência, da substância em si. Né? Então, são nomeações linguísticas que a gente se refere a orixá, inquice e voodoo. Mas a concepção, a substancialidade é a mesma. Ela não é não é nada forâneo ao ser humano, ela é constitutivo do ser. Você é constituído com essa forma de ser, né? De ser que não é religioso, né? Que é cultural, que é civilizatório, que é uma dinâmica onde a vida se estabelece. Porque a partir daí você constrói o que a gente chama do projeto mítico-social. As formas que o capitalismo pegou e que diz que são serviços, etc. Tal. Então, a função do ser africano, do ser mulher, o homem africano, é você saber a sua contribuição civilizatória no engendramento da existência, da totalidade. Professor, ouvir o senhor é um presente, mas a gente vai ter que fazer aqui um pequeno intervalo. É isso aí, gente. Eu vou lá para o intervalo, mas é rapidinho. Fica com a gente.